Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma sala virtual da GS1 Brasil. Me chamo Vitor Caran, sou coordenador da área de relacionamento com o associado e hoje estaremos junto com o Lucas apresentando a nossa sala virtual e a Clarissa, nossa especialista, apoiando vocês e tirando as dúvidas que vocês têm durante o chat. Peço, por favor, que durante a sala mantenham o microfone e a câmera desligados e fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês diretamente no chat da sala. Estaremos disponíveis respondendo as perguntas por lá e também durante a apresentação com o Lucas. Lucas, passo a palavra com você, por favor. Boa tarde a todos. Muito prazer, meu nome é Lucas Souza, faço parte da área de relacionamento com associado da GS1 Brasil. Hoje nós estamos juntos para aprendermos um pouco mais a respeito do Cadastro Nacional de Produtos, que é o CNP, e as funções que ele mesmo oferece. Então, nós já fizemos algumas anteriormente, e é até importante, já aproveito para informar que periodicamente nós temos essas salas virtuais e nós comunicaremos vocês sobre todas elas. Não se preocupem caso tenha alguma informação que vocês não consigam compreender de forma mais profunda, porque nós enviaremos no final, ainda hoje, toda essa apresentação para vocês, as perguntas que acontecerem durante o chat também, então fiquem tranquilos quanto a isso, ok? Então, o nosso tema de hoje é como gerar relatórios para a gestão dos seus produtos. Antes disso, é importante nós sempre entendermos e relembrarmos, para quem está participando pela primeira vez, quem é a GS1, porque pode ser que em algum momento você já tenha escutado quem é a GS1 Brasil, mas não sabe ao certo que empresa é essa, como que ela funciona no varejo, enfim. Então, nós deixamos algumas informações aqui importantes para vocês. Então, primeiro ponto, a GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, é uma organização que atua em vários setores, mais de 20 setores, é neutra e sem fins lucrativos. Então, o objetivo da GS1 é desenvolver e manter os padrões globais, que são utilizados para que as empresas tenham uma comunicação eficiente e assertiva. Então, a nível nacional, temos 58 mil empresas associadas dos mais diferentes segmentos e a nível mundial estamos presentes em 150 países e tem mais de 1,5 milhão de empresas que utilizam os nossos padrões para que possa fazer a gestão das suas informações dentro do Cadastro Nacional de Produtos. Então, CNP. Vamos entender antes de mais nada também o que é o CNP. Pode ser que alguns tenham acesso, outros não, mas aqui nós já temos o objetivo de deixarmos de forma clara do que se trata o CNP, para que vocês não se confundam durante essa sala virtual. Então, o Cadastro Nacional de Produtos é uma ferramenta online, gratuita, para os associados da GS1 Brasil, e o objetivo dela é oferecer uma melhor gestão referente aos produtos que a empresa tem. Então, quando a empresa já é vinculada à GS1 Brasil, ela tem acesso de forma gratuita a esse portal online e, por meio desse portal, consegue fazer a gestão de todas as informações referentes aos seus produtos, seus códigos. Então, lá dentro, ela consegue, por exemplo, gerar etiqueta, cadastrar produto, importar códigos, cadastrar usuários, verificar a questão de acesso e ações semelhantes a essa. Então, para quem é associado da GS1, tem essa grande vantagem em poder utilizar essa plataforma online que nós deixamos disponibilizado para as empresas que, de alguma forma, precisam ter uma gestão mais eficiente dos seus produtos. Antes de nós entrarmos aí especificamente nesse assunto, nesse tema dessa tarde, eu vou pedir para a Márcia deixar disponível na tela de vocês uma enquete. Nós separamos aí 3 perguntas para que vocês possam responder. Nós vamos deixar aí 2 minutinhos para vocês. Então, peço que vocês participem, por favor. E aí, em seguida, nós já passaremos as informações referentes a essa live. Márcia, Legal. por Vamos favor. lá? Vamos lá? Sim. Já está vendo? Sim, já aparece. Legal. Então, gente, primeira pergunta. Sua empresa utiliza a ferramenta CNP? Segunda, sua empresa entende o dashboard, painel de controle do CNP?
E a última pergunta, sua empresa utiliza os relatórios do CNP para gerir as informações dos códigos? Então, vocês têm aí alguns minutinhos e nós já seguiremos. Sim. Podemos finalizar? Sim, sim. Então, pessoal, nós temos aqui as respostas referentes a essa enquete que nós deixamos para vocês. É muito interessante que aí já na primeira pergunta, uma boa parte já utiliza assim, a ferramenta CNP. 31% não utiliza ainda e 6% desconhece o CNP. Então, como eu falei logo no início, não se preocupem porque nós passaremos também e enviaremos a vocês todas as informações referentes ao CNP e vocês poderão também aprender um pouco mais em relação a essa ferramenta e as funcionalidades que ela tem. Já na segunda pergunta, tem aqui um ponto interessante, que é se sua empresa entende o painel de controle do CNP, que é assim quando a empresa acessa a ferramenta, já aparecem algumas informações, alguns dados disponíveis. Então, 38% disse que conhece mais ou menos e 25% não sabe do que se trata. Então, não se preocupe porque logo em seguida eu já vou tratar isso com vocês, aí vocês já vão conseguir entender um pouco mais a respeito do painel de controle. E a última pergunta, a sua empresa utiliza os relatórios do CNP para gerir as informações? 56% respondeu que não. Então, hoje vocês vão entender aí a importância de gerir as informações dentro dessa plataforma CNP, ok? Muito obrigado, gente, pela resposta de todos vocês. Então, nós vamos seguir aqui com as informações. Márcia, pode tirar, por favor. Já tirei. Ok. Então, pessoal, esse slide que mostra aqui para vocês é um exemplo, claro, que eu deixei. Então, essa aqui é a home do CNP. Então, aqui é o painel de controle, dashboard. E é muito interessante que contém algumas informações bem importantes que vocês já conseguem já ter um norte de tudo que aparece cadastrado no Cadastro Nacional de Produtos ou não. Ok? Então, evidentemente, se a sua empresa não tiver ainda nenhum produto cadastrado ou menos, esses números aí aparecerão de forma diferente para vocês. Então, aqui é só um exemplo para que vocês já consigam compreender um pouco melhor como isso funciona. Então, aqui vou mostrar para vocês as informações que aparecem no painel de controle do Cadastro Nacional de Produtos. Esse primeiro quadro aqui, laranja, aponta para o total de jetins que já foram gerados. Então, aqui no nosso caso, como teste, 2.199. E aí é muito importante que os quadrantes seguintes são um resumo do que aparece no primeiro. Então, por exemplo, o segundo já aparece como jetins ativos, reativados e reutilizados. Então, como vocês podem ver, já aparece aí como 2024. Então, dentro desse número, existem esses status dos códigos de barra, seja jetim 13, que é para a identificação do item em si, ou do jetim 14, identificação logística. No terceiro quadrante já aparece como jetins inativos, ok? Então são os códigos em que ainda a empresa, por algum motivo, não colocou, por exemplo, a foto do produto ou o peso bruto. Então por isso que fica como esse status de inativo. Eu vou pular esse quarto aqui e ir para o último, que diz assim, jetins suspensos e cancelados estão como 24. E aí é interessante e importante falar para vocês que quando o jetim aparece como cancelado, não tem mais como voltar a ficar ativo. Então, quando a sua empresa fizer essa alteração de status lá dentro do CNP, o próprio CNP já te traz uma notificação perguntando se você tem certeza de que esse status será alterado ou não, ok? E aí, voltando
Aqui para o quarto quadro aparece como cadastros em elaboração. O que acontece? Esses cadastros em elaboração são os códigos que não foram finalizados ainda. Então, é interessante que existem algumas empresas que entendem que colocando as informações dos produtos ali dentro do CNP e clicando em salvar, o código já é gerado, mas não. Então, o código só é gerado quando a empresa clica em salvar e em seguida em finalizar. Aí, após isso, sim, é possível gerar o jeitinho já fica disponível e ele já é atualizado nesse dashboard, nesse painel de controle. Então, pessoal, só gostaria de falar algo também a vocês, que é muito interessante. Algumas empresas entendem que esse número que aparece primeiro como 2.199 é a soma de todos os outros, mas na verdade não. Então, por mais que seja uma informação bem simples, mas é muito importante só reforçar isso com vocês. Esse total de 2.199 é a soma do que aparece ali como jetins ativos, jetins inativos e jetins suspensos. Então, o cadastro em elaboração não é contado aqui como jetins gerados, ok? Até porque, como eu disse para vocês, o cadastro não foi finalizado. Então, nós acabamos tendo aí uma soma de 2024 mais 151 mais 24, ok? Então, essa é a primeira parte aí referente ao painel de controle do CNP. Ainda nesse painel de controle, nessa parte aqui inferior, gostaria de mostrar para vocês algo importante também, como checagem do cadastro. É muito interessante, pessoal, porque o CNP acaba sendo bem intuitivo também. Então, em algumas versões anteriores, as empresas ficavam com dúvida em como elas poderiam fazer a gestão dos produtos, onde conseguir algumas informações específicas. E aí no CNP 3.0, que é essa versão que vocês utilizam, que estou mostrando a vocês, já aparece de forma mais clara. Então, por exemplo, na checagem do cadastro, que é essa parte aqui que eu estou destacando para vocês, vai aparecer alguns números, alguns dados. E se vocês tiverem, porventura, alguma dúvida, basta clicar aí no símbolo de interrogação que já aparece a informação do que se trata, ok? Então, aparece ali, por exemplo, nível de completude geral, 47%. Então, aí já traz um percentual de campos que foram preenchidos pela sua empresa, ou então que vieram de legado, como nós chamamos, que herdaram das versões anteriores do CNP. Então, no nosso exemplo aqui, como vocês podem ver, são 147 produtos com erro no cadastro. E aí vocês podem até perguntar, Lucas, que erro que seria esse que aparece aí na minha tela? Estou preocupado com isso, enfim. É possível gerar um relatório para verificar isso. Eu vou mostrar em slides posteriores para vocês, não se preocupem quanto a isso. Mas essa parte de produtos com erro no cadastro pode ser, por exemplo, algum NCM que a sua empresa tenha cadastrado, NCM, nomenclatura comum do Mercosul, que já é algo obrigatório, porque as secretarias da Fazenda solicitam para poder fazer a validação ou invalidação da nota fiscal. Então, por exemplo, tem alguns jetins que aparecem ali com erro, e aí é porque o NCM antes era válido e depois deixou de existir, é importante fazer essa atualização, ok? Então, Clarissa, Vitor, nós temos alguma pergunta? Oi, boa tarde. Temos sim. Uma pergunta aqui em comum é: o produto, quando não tem a foto, ele fica inativo? Sim, sim, Clarissa. Bom, isso aí é uma pergunta importante e nós recebemos aí com frequência. Então, quando o produto não tem a foto, o status fica como inativo, sim. E aí é importante a sua empresa sempre observar isso e poder e tem que fazer a atualização dentro do CNP. E aí automaticamente esse status acaba sendo alterado. Então passa ali de inativo para ativado. E aí dentro disso, ainda dessa pergunta que a Clarissa fez, o status pode ficar ainda como inativo quando a empresa não informa também o peso bruto, ok? Então é muito importante vocês se atentarem nesses dois pontos, tanto da foto como também do peso. E aí até algumas empresas dizem assim, Lucas, mas eu não tenho a foto, o porquê da importância da foto. Então, a foto é o RG do produto. Então, a foto, de certa forma, é uma confirmação de que aquele produto existe sim. É claro, se sua empresa não tiver a foto durante o cadastro, tem aquela opção para selecionar esse produto não possui foto,
e automaticamente o CNP já te gera uma notificação dizendo que o status dele ficará como inativo, ok? Mas não tem problema depois que a sua empresa tiver a foto, basta acessar o CNP e atualizar, que o código fica ativo e pode ser disponibilizado no mercado sem nenhum problema, ok? Ainda nessa parte de checagem de cadastro, aparece assim, 149 produtos com campos obrigatórios vazios. Então, pessoal, existem campos que são obrigatórios no Cadastro Nacional de Produtos e, obviamente, precisam ser preenchidos, porque, do contrário, os códigos não são gerados. Então, um exemplo, descrição do produto, a foto do produto, peso, GPC e tantas outras informações. Se essas informações não forem preenchidas, o código acaba não sendo gerado, ok? Então, esse número de 149 são códigos que estão com esse status ainda e precisam ser corrigidos, precisam ser atualizados. À sua direita, aqui à nossa direita, aparece como GPC, que é Classificação Global de Produtos. Então, fazendo um comparativo rápido aqui, pessoal, enquanto o NCM e SEST são já classificações nacionais, o GPC já é uma classificação mundial. Então, isso é muito importante na parte do cadastro do produto, porque os parceiros comerciais que utilizam aí as plataformas da GS1 conseguem verificar em qualquer lugar do mundo os produtos que têm características que são semelhantes. Então, dentro disso, aparece aí para vocês uma porcentagem específica dentro de ferramentas, que é essa aqui que eu estou selecionando para vocês, uma outra dentro de vestuário e uma outra dentro de segmento transversal. Okay? Então, durante o cadastro, o CNP vai te pedir para a sua empresa poder classificar, por exemplo, o meu item, o que é? Uma ferramenta, é um alimento, é uma bebida, enfim. Então, isso sempre aparece e é muito interessante, muito legal isso, porque já nesse painel de controle do CNP, vocês conseguem ter justamente essa informação e esse controle também a respeito do GPC, ok? E aqui, ainda nessa parte de painel de controle, nós temos a sincronização CCG. E aí algumas pessoas ficam com dúvida quanto a isso. O que acontece aqui nesse caso? O CCG é Cadastro Centralizado de Jetim. Então, na metade de 2017, a Secretaria da Fazenda fez uma parceria com a GS1, onde solicitava das empresas que o NCM e SEST fossem informados durante o cadastro. Okay? Então, essa atualização aparece automaticamente aí nessa tela de vocês e conforme a Secretaria da Fazenda for atualizando, for validando, analisando o código e validando as informações, esses números, obviamente, vão diminuindo. Então, 67, 65, etc. Então, aqui, por exemplo, aparece para vocês como 67 rejeitados com erro. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente como que funciona isso. 1953 enviados com sucesso, porque foram validados, e 177 não enviados, ok? Então, essas são as informações que aparecem aí no CCG dentro desse painel de controle. Clarissa, Vitor, nós temos alguma dúvida? Oi, temos mais uma sim. Quando a empresa não permite a divulgação da foto do produto, o que podemos fazer neste caso, Lucas? Entendi. Em algumas situações, nós temos que tratar pontualmente. Então, por exemplo, se a foto do seu produto não for colocada no CNP, não tem como ela ficar com status de ativo, ok? Então, isso já é algo validado também pela GS1. Então, é necessário que a foto do seu produto apareça nessa plataforma, até para que o status fique como ativo e o produto já consiga circular normalmente no varejo. Tá? Então, é muito importante que vocês sempre verifiquem isso internamente, para que vocês sempre possam colocar essa informação durante o cadastro dentro do CNP, na parte de cadastrar produto, ou importação de produto, enfim, ok? E aí, dentro disso também, nós temos a opção de não compartilhar dados. Então, durante o cadastro, vai aparecer para vocês, ali, logo na primeira etapa, como compartilhar dados ou não compartilhar. Então, se você selecionar, vai compartilhar. Se você não selecionar, acaba não compartilhando, ok? Então, nós deixamos aí de forma destacada essas informações para vocês durante o cadastro. Então, essas são as informações no painel de controle do CNP.
Então aqui nós vamos já para uma segunda parte, fora esse painel de controle, que na verdade é um resumo do que vocês podem obter. Nós temos a função também de exportação de dados. Então, como eu deixei destacado para vocês, para que vocês consigam acessar essa opção de exportação de dados, tem dois campos ali, que é o Produtos Getim. Então, quando a empresa clica nessa opção, nesse botão, outros já ficam disponíveis para poder ser selecionado. Então, a terceira opção ali tem que ser selecionada, ou seja, exportação de dados. Então, aqui, pessoal, a função não é gerar aqui ao vivo com vocês a planilha, ok? Até porque leva um tempo, mas nós já deixamos um exemplo para vocês em cada uma delas, para que vocês já tenham um conhecimento, já tenham um norte de como funciona cada uma, tá? Então, eu vou clicar aqui para que vocês possam acompanhar comigo. É importante dizer que, nesse caso aqui, eu não apliquei nenhum tipo de filtro. Eu vou mostrar para vocês que existem outros filtros que podem ser aplicados nessa exportação de dados, ok? Mas aqui eu não apliquei, mas só para mostrar para vocês como que aparece. Então, aqui aparece o Getim, nós deixamos os Getins aqui como exemplo, só para vocês entenderem, como eu disse. Em seguida, já aparece o tipo do Getim, no caso, Getim 13, o status, que está aqui como ativo, a descrição do produto. Então, aqui eu deixei como exemplo o caderno azul, 10 matérias, caderno vermelho, 15 matérias, caderno verde, 20 matérias, e outras informações aqui que o CNP já te traz. Então, compartilhar dados como verdadeiro, porque foi preenchido, país de destino, como vocês podem ver, e existem também aqui outras abas, como, por exemplo, peso, conteúdo, altura, largura, enfim. Então, são algumas informações que são bem importantes que vocês podem observar também, ok? E nós temos aqui também, como exemplo, a questão do NCM, que é uma informação obrigatória durante o cadastro. Nós temos o SEST, temos o GPC, enfim. Então, nós até encaminharemos também no final o link de como faço para obter essa numeração do GPC, que é a classificação global aí dos seus produtos, ok? Porque algumas empresas acabam tendo dúvida de como obter essa numeração também, mas é algo bem simples, mas vai constar no e-mail para vocês também ainda hoje, ok? E aí nós temos também até mesmo a live anterior, que nós tratamos um pouco a respeito disso, da importação, e nós abordamos essa questão do GPC também, como que eu faço para poder obter essa informação, onde eu consigo essa numeração, como que eu faço para saber se o meu produto está em segmentos A, B ou C. Então, são informações bem interessantes que seriam bacana depois vocês consultarem, ok? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês também com um filtro. Então, aqui nós voltamos à nossa tela do Cadastro Nacional de Produtos. E aí, como eu falei para vocês, basta clicar em Produtos Getim e depois em Exportação de Dados. Então, vai aparecer aqui, ó, Exportação de Dados. É interessante também, bem bacana, que aparece para vocês o histórico da exportação que foi feita. Então, aparece o login das pessoas que fizeram, o status. Então, na fila, aparece aqui como que está ainda sendo processado, está carregando, dependendo da quantidade. Expirado, já porque nós temos um prazo. Então, nós deixamos disponível quando uma exportação é feita, um prazo de 24 horas. Então, a sua empresa pode acessar dentro disso. Se expirar, basta vocês gerarem uma nova exportação e aí fica disponível, ok? E aí é muito interessante que sempre aparece essa informação também aqui para vocês. Um exemplo, disponível até ontem, às 15h38. Então, vocês sempre conseguem já ter um norte aí, ter uma base referente à exportação, consultando essas informações, ok? E aí aqui até aparece, nesse desenho da pasta, em detalhes. Então, quando você clica, já aparece aqui os detalhes da exportação, ok? Aqui, é claro, não está disponível para baixar porque está na fila ainda, mas se já estivesse como concluído, era só eu clicar em baixar, que já ficaria disponível para mim uma tabela em Excel e eu já conseguiria consultar todos os dados necessários, ok?
Então, vou mostrar para vocês os filtros que podem ser aplicados. Então, basta eu clicar, eu estando aqui já no botão de exportação, em nova exportação, que é esse botão laranja que aparece para vocês aqui logo à direita. Então, clicando em nova exportação, o CNP já te joga automaticamente para a próxima etapa. E aí tem aqui formatos de exportação. O exemplo que eu mostrei para vocês em Excel está como todos os campos, ou seja, padrão. Então, todos os campos obrigatórios. Mas, se porventura alguém quiser ter algo mais específico, basta clicar em selecionar campos, que aí já sobe essa notificação aqui para vocês. Então, tem cadastro do produto, identificação, geral, características e tantas outras. E aí é importante dizer que quando se clica na primeira opção, aparecem outras abaixo. Então, por exemplo, eu cliquei aqui em cadastro de produto e aí já me trouxe identificação, geral, características, fiscal, específico, enfim. Então, eu consigo fazer os filtros por aí. Então, por exemplo, eu cliquei aqui em identificação, então já me trouxe Jetim, tipo do Jetim, status, descrição, enfim, tantas outras informações. Então, por exemplo, vamos supor que eu já tenha aplicado o meu filtro nessa exportação, e aí basta eu escolher aqui entre Excel ou CSV, que é o formato de texto, e aí basta selecionar e clicar em exportar, ok? Então, aqui eu não vou fazer com vocês nessa hora, porque é somente para mostrar aqui o caminho, como que funciona essa questão de exportação. Mas nós deixamos essa parte sempre disponível para vocês. Vocês conseguem adicionar filtros para poder trazer informações que seriam interessantes à empresa, enfim. Então, se a empresa sempre quiser saber quais são os meus jeitinhos que estão ativos, inativos, sempre consegue obter essa informação, esse resultado, ok? Até mesmo porque, nessa primeira parte que eu mostrei aqui, vamos dar um exemplo. Aparece como jeitinhos gerados 2025, jeitinhos ativos. Então, eu clicando aqui, por exemplo, em ver, já vai me trazer aqui uma lista, como vocês podem ver. Então, aqui tem os exemplos de produtos, e aí eu consigo visualizar sempre o status de cada um deles, ok? E aí, é claro, se eu tiver interesse de fazer uma busca mais avançada, eu consigo também sem nenhum problema, ok? Então, eu quero saber do meu jeitinho, um exemplo aqui, 789123. Poxa, Lucas, eu quero saber se ele aparece aí no CNP. Sim, aparece. Então, basta eu digitar aqui, por exemplo, 789, e o número, enfim, dar um exemplo aqui para vocês. Código interno, se a empresa tiver inserido, é claro, se não quiser, não precisa. Status aparece aqui como todos, porque já é programado dessa forma, mas se a empresa quiser uma outra informação, como não enviados, enviados, rejeitados, basta ela escolher e aí depois clicar em pesquisar, que aí já vai aparecer, ok? Então aqui, como vocês podem ver, já aparece assim, como ativo, reativado e reutilizado. Então, se eu não quiser que traga aqui reutilizado e reativado, basta eu tirar aqui desse quadrinho, que aí só vai me trazer aqueles que estão ativos, ok? Então é muito importante, gente, por que eu estou dizendo isso? Porque em algumas situações nós recebemos dúvidas de empresas que precisam saber se um jeitinho específico está cadastrado lá no CNP, se um código interno aparece no CNP ou não, ou seja, uma busca muito específica, muito avançada, ok? Então é possível sim fazer uma busca avançada dentro do Cadastro Nacional de Produtos, ok? Então essa é a função do CNP. E aqui nós temos já, pessoal, uma outra função que é botão relatórios. Então, antes de explicar como que funciona, é muito importante a gente já separar cada uma dessas questões. Relatórios e exportação. Pode ser que em nossa cabeça, assim, relatórios e exportação seja a mesma coisa, mas não é. Então, forma sistêmica acaba sendo diferente. Então, relatórios já é algo que é muito mais específico do que a exportação, ok?
Então, na exportação é algo um pouquinho mais geral, vamos dizer assim. Agora, na exportação já é muito específico. Então, se a sua empresa tiver o interesse de ter um relatório que já seja mais específico referente aos códigos que aparecem nessa plataforma, é possível fazer sim essa gestão, ok? Mas as duas são mais importantes. Então, não existe assim uma questão, relatórios é mais importante do que exportação. Não é isso, ok? Então, existem funções diferentes para propósitos diferentes. Então, se sua empresa, obviamente, quiser uma informação mais ampla, ela vai dentro de exportação. Se ela quiser algo mais específico, ela vai dentro de botão de relatórios, que é esse que eu destaquei aqui para vocês nessa linha pontilhada aqui embaixo. Então, clicando em relatórios, o CNP já te vai trazer algumas informações e algumas funções que podem ser geradas. Essas são as 4 funções aí do relatório, são as 4 opções. Lucas, eu posso ter outras fora essas? Não, são essas que o CNP te traz, porque são as informações que as empresas sempre utilizam, que o varejo sempre utiliza, a Cefaz também. Então, para facilitar a gestão dos seus produtos, que é o objetivo dessa sala, vocês conseguem fazer sempre essa consulta nesse meio de relatórios, ok? Então, ali até aparece com vocês como possibilidades. Então, essas são as possibilidades, esses são os caminhos que a sua empresa pode usar para poder obter algumas informações referentes aos códigos que estão registrados no Cadastro Nacional de Produtos, ok? E aí já aproveito até para fazer aqui uma observação que o CNP só vai trazer as informações que aparecem nele, ok? Então, pode ser que a sua empresa tenha aí o código de barras gerado, mas ainda não apareça no CNP. Então, é necessário que esse código em específico, ou códigos, dependendo do caso, seja importado no Cadastro Nacional de Produtos. Nós vamos encaminhar também para vocês no material como procede com a importação, ok? Que pode ser feita 1 a 1 ou em massa, enfim. Mas é muito importante vocês já separarem todas essas questões para não se confundirem. Então, voltando aqui à questão das possibilidades. Nós temos 4. A primeira é relatório de histórico de utilização. A segunda, relatório histórico de produtos. A terceira, relatório de checagem do cadastro. E a última, relatório de sincronização com o CCG. Ok? E aí, em cada uma delas, já é muito legal que aparece um resumo do que se trata. Caso vocês fiquem confusos, enfim, ou quem não saber um pouco mais a respeito do que se trata cada uma delas. Tá? Então, a primeira ali, relatório de histórico de utilização. Então, são ações que foram efetuadas pelos usuários em cada funcionalidade do CNP. Vou mostrar para vocês em seguida cada uma delas, ok? Para que vocês possam compreender melhor a respeito disso. O segundo quadrante ali, a segunda opção, aparece como histórico de alterações efetuadas nos produtos cadastrados. Então, Lucas, eu quero saber se o Vitor, se a Clarissa, se alguém, se a Márcia fez alguma alteração no produto que consta ali registrado no Cadastro Nacional de Produtos. Eu consigo saber? Sim, consegue, por meio desse relatório histórico de produtos, ok? Então, como eu deixei destacado ali em linha pontilhada para vocês, é só clicar em gerar, que aí já vai trazer alguns filtros específicos, tá? Mas não se preocupe que nós vamos ver logo em seguida. O terceiro aí aparece como relatório de checagem do cadastro. Então, é bem aquela questão que eu mostrei para vocês logo no início, que pode ser que o CNP tenha herdado das versões anteriores, ou pode ser que a sua empresa não tenha completado o cadastro inteiro, ou seja, algum campo obrigatório que não foi preenchido, ou campo obrigatório que foi preenchido, mas de forma incorreta, enfim. Então, a sua empresa consegue mensurar tudo por isso. Tá? E a última opção, que é relatório de sincronização com o CCG, que é toda aquela questão que eu comentei com vocês, entre a parceria da GS1 Brasil com a Secretaria da Fazenda, para poder validar, invalidar a nota, enfim, dos produtos que estão em circulação no mercado. Então, nós vamos ver agora cada uma delas e eu deixei um exemplo de cada uma delas para que vocês possam entender melhor. A primeira opção que aparece aí para vocês é a geração de relatórios histórico de utilização. Então, aqui à direita, vocês conseguem ver que pedem algumas informações. Aqui, é claro, eu deixei sem filtro, deixei como todos,
mas é somente para vocês terem uma base, ok? Mas, nessa parte, o que o CNP vai te pedir em histórico de utilização para que ele consiga fazer uma busca mais eficaz? Vai te pedir um módulo. Então, o módulo, de uma forma simples, é o tema. Então, Lucas, o que você está querendo buscar nesse histórico de utilização? É exportação? É usuário? É alguma outra ação? Então, tem essas opções e aí basta a sua empresa selecionar que ele vai trazer. Então, o segundo ponto é ação. Então, Lucas, você quer encontrar o que dentro desse histórico de utilização? Você quer ver algo que foi alterado, algo que foi incluído, algo que foi editado? O que você pretende com isso? Então, eu posso selecionar essa informação lá dentro. O e-mail, então, no caso, eu teria que colocar o e-mail que será consultado, que será visualizado, ok? Da pessoa que, é claro, tem acesso aí ao CNP. O quarto ponto ali, pede dados ou data. E aí, pessoal, é muito importante já frisar o seguinte. Pode ser que essa empresa tenha o objetivo de filtrar essas informações dentro de um prazo extenso, por exemplo, dentro de um ano, dentro de 6 meses, enfim. Não é possível. Por quê? Porque essa parte de relatórios, como eu disse para vocês no início, é algo mais específico e acaba se tornando mais pesado. Então, carrega várias e várias informações. Então, o período para facilitar esse processo, para que ele consiga caminhar muito bem, sem entrave algum, sem nenhum problema, é o período de até 3 meses. Então, foram feitos testes, foram feitas avaliações, e somente com 3 meses é possível fazer essa busca. Lucas, eu tenho um período maior que esse. Então, a sua empresa vai precisar fazer mais de uma exportação, ou seja, vai precisar gerar mais de um relatório. Então, se eu quero uma informação fora janeiro, ali como eu dei o exemplo para vocês, de janeiro até março, eu quero buscar ali entre abril e julho, por exemplo, aí eu teria que fazer uma nova exportação e comparar os dados, enfim, ok? E aí o formato de saída, ou seja, CSV ou PDF, ok? Depois da sua empresa selecionar todas essas informações, basta clicar ali na seta que eu deixei destacado para vocês, que é gerar relatório no botão verde, ok? Então, pessoal, é muito importante que, se vocês observarem ali a imagem que eu deixei ao lado direito, módulo, ação e e-mail não são obrigatórios. Agora, dado inicial e final é algo obrigatório. Então, se a sua empresa não preencher, o botão de gerar relatórios não vai ficar como ativo e, consequentemente, a sua empresa não vai conseguir fazer a geração desse relatório, ok? Então, depois de preenchido tudo isso, basta clicar nesse botão verde de gerar relatórios. Então, eu deixei aqui para vocês um exemplo para que vocês possam verificar melhor. Então, como vocês podem ver, aparece a data, então hoje no caso, é 13, aparece o usuário aqui, meu e-mail, o CNPJ da empresa, o cadastro da empresa, que é o registro que vocês têm junto à GS1, então a ação que foi feita. Então aqui para vocês aparece, por exemplo, como consultar, e aqui tem um exemplo também específico que é alterar. Então todas as ações que foram feitas pelos usuários podem ser observadas aqui dentro dessa planilha, ok? E por que isso é importante? Porque, por exemplo, eu, Lucas, administro essa plataforma, sou responsável em fazer o gerenciamento das informações, em administrar todos esses dados, e eu noto que, acessando o CNP, aparece alguma informação divergente do que eu cadastrei. E aí eu posso até pensar, poxa, mas não fui eu que fiz essa alteração, essa modificação. Então, por isso que é muito importante nós já deixarmos essa planilha, esse relatório disponível, ok? E aí, por último, aparece o status, que é operação realizada, ok? Então, dentro disso, aparecem somente essas opções, data, usuário, CNPJ ou CPF, é claro, dependendo se a empresa, se a associação conosco foi feita como produtor rural ou artesão, o cadastro, a ação que foi feita, a tela e o status, ok? Então, por isso, e com isso, a sua empresa já consegue fazer uma gestão melhor das informações que aparecem lá dentro do Cadastro Nacional de Produtos, ok? Então, essa é a opção referente a histórico de utilização. Uma outra opção, dentro das 4 que eu mostrei para vocês, é
histórico de produtos. Então, aqui já é algo mais específico que o GTIM precisa ser obrigatoriamente preenchido. Se não for, não vai adiantar, o CNP não vai te trazer nenhuma informação referente ao código. Então, ali eu deixei um exemplo para vocês ali, como brigadeiro. A origem eu deixei como todos, não apliquei um filtro específico. E lembrando que é possível aplicar filtros, ok? E a outra opção é tipo de evento, tá? Então, no GTIM, a sua empresa vai colocar o código que será pesquisado. Lembrando que existem tipos de GTIM específicos. Então, existe o GTIM 8, que é o código que identifica ali produtos pequenos que não suportam uma identificação com o código GTIM 13, ok? Nós temos informações aí que já são mais técnicas referente ao GTIM 8, porque passa por toda uma análise aqui de um time de especialistas da GS1, que validam ou não a aplicação desse GTIM 8. Temos também o GTIM 12, que já são códigos que identificam produtos que circulam especificamente nos Estados Unidos e no Canadá. Temos também o GTIM 13, que já é o código mais comum, mais utilizado no varejo, que é o código que é para identificação do item comercial, ok? E tem o GTIM 14 também, que é para identificação logística. Então, esses códigos, esses tipos podem ser pesquisados ali dentro. Então, basta que vocês digitem naquele campo que aparece primeiro para vocês e depois apliquem os filtros e cliquem em gerar relatório. O segundo ponto é origem, que é importação ou outra ação. Então, se a sua empresa quer saber se uma importação foi feita, se exportação foi feita, se cadastro foi feito, se alguma outra ação específica foi feita, é possível fazer também dentro desse local, ok? Em terceiro, nós temos a opção de evento. Então, dentro de evento tem essas opções que eu deixei para vocês. Criação, atualização e status, ok? E por que isso, pessoal? Porque dentro do CNP é possível você fazer tudo isso. Então, o CNP é algo bem amplo e a sua empresa, caso não tenha acesso ainda ao CNP, seria bacana fazê-lo, porque vocês podem ter uma gestão cada vez mais eficiente referente a isso. Então, dentro do CNP você consegue criar o código, você consegue atualizar a informação do código e você consegue mudar aí o status também dele. E dentro disso nós temos o formato também, que é CSV ou PDF, ok? Aqui eu vou deixar um exemplo para vocês. Eu não exportei como Excel, mas eu deixei como PDF somente para vocês observarem como que aparece a informação. Eu vou maximizar aqui, só para que vocês já tenham aqui um norte referente aí ao código, ok? Então vai aparecer aqui GS1 Brasil, relatório histórico de produtos, que é o que eu estou fazendo, o meu GTIM, que eu estou consultando, a origem, a operação, e aí gerado por, aí aparece o nome da pessoa, quando foi e o horário que foi. Então aqui já é muito interessante, porque já classifica, já deixa bem especificado tudo que foi feito. Então a data, aparece um exemplo aqui, nessa primeira linha, como 6/8. Aparece depois também o GTIM. Aparece a descrição do produto, o usuário que fez essa ação específica. Aparece a origem, o tipo de evento, ou seja, no dia 6, o usuário SVC consultou o código do brigadeiro, que é o 789.000, etc. E a ação foi campo de atualizado para atualização efetuada no CNP, no CCG. Então, esse último exemplo aqui, ou melhor, o penúltimo exemplo, no dia 5/8, esse código aqui em específico, que é o brigadeiro, foi consultado pelo e-mail X no CNP, a ação que foi feita a atualização, e aqui já aparece o que aconteceu. Ou seja, atualizado de em elaboração, ou seja, porque não foi finalizado o cadastro, para ativo, ok? Nós temos a opção de CSV, mas eu exportei aqui somente como PDF para que vocês tenham uma noção, mas as informações iriam aparecer conforme no Excel anterior que eu mostrei para vocês, ok? Clarissa, Vitor, nós temos mais alguma outra dúvida? Temos sim, uma pergunta bem interessante. Consigo consultar todos os produtos cadastrados de uma única vez? Ok. Lá dentro do CNP, na opção lá de consulta,
É possível você fazer tanto aquela consulta que é mais avançada, ok? Que aparece lá um por vez, ou então em exportação. Aí, no caso, em exportação, dependendo do filtro que for aplicado, você consegue verificar assim, as informações de uma só vez. Mas vai depender muito do filtro que for aplicado. Então, se, como eu disse para vocês no exemplo anterior, se eu não aplicasse nenhum tipo de filtro, o CNP já me traria todos de uma só vez, todos os códigos já cadastrados. Então, já me traria ali um exemplo, 2.199 códigos de uma só vez. Agora, se eu não fizesse ali se eu fizesse um filtro específico, traria somente um número reduzido de códigos que estariam de acordo com aquela situação, ok? Para poder ser consultado, alterado. Então, é possível sim, respondendo aí a pergunta que foi feita, mas depende muito do filtro que é aplicado nesse processo de geração de relatórios ou de exportação, ok? Então, vamos seguir aqui para a terceira parte, o terceiro tipo de relatórios, que é checagem de cadastro. Então, tem o status do GTIM, que é ativo, inativo, reativado e outros mais. Tem dados ou data, então nós sempre reforçamos aqui que o período é de até 3 meses, ok? Não é possível fazer maior que isso. É claro, menor que isso, 1 mês, 1 semana, 2 meses, enfim, é possível sim, maior que isso não, para que tenha uma funcionalidade tranquila e para que as informações saiam com qualidade, ok? Então, na checagem do cadastro, eu vou aqui mostrar para vocês um exemplo, para que vocês entendam a funcionalidade aqui do CNP dentro dessa questão. Então vejam, vocês que já têm informações que são bem completas aqui, referente a alguns códigos específicos, ok? Então, no primeiro campo, na primeira coluna, traz para vocês o GTIM, na segunda a descrição, para que vocês aí entendam, o status do GTIM, se está em elaboração, ativo, em elaboração, enfim, e os campos incompletos, ok? Então, vou pegar esse exemplo aqui para vocês. Aparece lá imagem, ou seja, a imagem não foi inserida durante o cadastro, o peso bruto não foi informado durante o cadastro. Aqui aparece também informação de peso bruto médio, mínimo e máximo. Isso são em casos específicos, quando o produto tem ali uma mudança de peso variável. Tá? Tem a questão também do conteúdo líquido, que não foi colocado, ou seja, são todas informações obrigatórias. Então, como eu falei para vocês, se essas informações não são inseridas, elas aparecem todas dentro aí do CNP. Classificações fiscais, que é algo também muito importante. Se não for inserido isso durante o cadastro, o CNP acaba não gerando o código. Enfim, então nós temos vários exemplos aqui para vocês. Idioma também é obrigatório. País de destino, país de origem. Então, tem vários exemplos aqui, mas eu só apontei esse, destaquei esse para vocês, só porque vocês já possam entender um pouco melhor aí de como que funciona, como que aparece para vocês. Daí nós vamos seguir com o último tipo, que é a sincronização CCG, aquela questão da parceria da Cefaz com a GS1 Brasil. Então, aí dentro você pode fazer o filtro como status do GTIM, ativo, inativo, reativado, ou seja, bem semelhante às anteriores. É algo que é bem tranquilo da sua empresa poder fazer. Retorno Cefaz, sucesso, erro e não sincronizado. E aí a data, período de até 3 meses, e aí aqui deixei um exemplo para vocês, vou mostrar, ok? Então, mas eu só gostaria de fazer uma pausa rápida com vocês nessa parte de retorno Cefaz, porque lá dentro do painel de controle do Cadastro Nacional de Produtos, essa informação aparece como destacada. Então, algumas empresas ficam com dúvida. Lucas, aparece aqui como não enviado, não sincronizado ou com erro. O que isso significa? O que acontece? Já é algo já automatizado, que as informações que são lançadas no Cadastro Nacional de Produtos, como ativas, já são sincronizadas automaticamente com essa plataforma online da Cefaz, que é o Cadastro Centralizado de GTIM. Então, é exatamente por esse local que acontece a validação ou invalidação das informações para que a nota fiscal esteja ok, ou seja, validada ou não. Então, se aparecer com sucesso, é porque a Cefaz validou, está ok.
Se aparecer com erro, é porque alguma informação ali deixou de ser inserida ou algum NCM, informações fiscais que são muito importantes para ele, foram informadas ali de maneira incorreta e precisa ser ajustada. E não sincronizado é que ainda não subiu para essa plataforma, ok? Que ainda não foi enviado e durante o tempo específico será enviado. Então, é muito importante a sua empresa sempre acompanhar periodicamente lá dentro do CNP todas essas funcionalidades, todos esses status aí para que vocês já consigam ter com tranquilidade todas essas informações necessárias. Então, vou dar aqui um exemplo de como aparece aqui essa planilha para vocês. Ok? Deixei um exemplo somente aqui com 4 GTINs, mas é claro, dependendo aí da quantidade de códigos, vai aparecer uma lista maior que essa. Então, aparece o GTIN, que seria o código, a descrição do produto, o status, então como ativo, em elaboração, enfim. E aqui o último status de envio, não enviado, nesse exemplo que eu deixei, e o status de retorno como não enviado. Então, automaticamente, quando o produto aparece como em elaboração, dentro do CNP, o status, tanto de envio como de retorno, vai ficar como não enviado. Por quê, Lucas? Porque o código não foi gerado, ou seja, não foi finalizado, então isso não é atualizado lá dentro do CNP e automaticamente não sobe para a base online da Cefaz. Ok? E aqui eu deixei para vocês a última parte referente à verificação de todos os relatórios que foram gerados. Então, basta clicar em relatórios e depois em histórico de relatórios gerados. Então, aparece aqui para vocês toda a parte de relatórios, o formato, a data de geração e o status, ok? Na fila está aguardando, está sendo processado, concluído que foi ok. Então, basta clicar na setinha, que já vai me trazer, e erro, deixei aqui para vocês porque pode acontecer. Então, às vezes pode ser questão de conexão da internet, pode ser que muitas empresas estejam acessando ao mesmo tempo, então tudo isso impacta também, ok? E aí nós vamos para nossas perguntas mais frequentes. Então, Clarissa. Qual é o prazo de exportação de dados, Lucas? Pessoal, essa pergunta aqui é muito importante, aí como eu falei para vocês durante essa live no início, dependendo da quantidade de códigos, o prazo é de até 48 horas. É claro que esse processo acaba acontecendo antes, mas nós deixamos as 48 horas mais como um prazo de segurança. Então é muito importante também a empresa, a pessoa que estiver responsável em fazer esse processo, sempre acompanhar lá dentro do CNP, porque dependendo da quantidade de códigos, novamente, pode ser que dentro de 5 minutos, ou nem isso, a exportação já seja feita e aí a empresa já consegue fazer o filtro que pretende para poder ter uma gestão dos códigos, ok? E qual é o prazo que a planilha de exportação fica disponível no CNP? Ok, a planilha, pessoal, fica disponível até dentro de 24 horas. Ah, Lucas, passou as 24 horas, o que eu faço? Então vai ter que ser gerada uma nova planilha, ou seja, vai ter que ser feita uma nova exportação e aí é sempre importante se atentar nesse prazo também. Por quê? Como eu mostrei para vocês em alguns slides anteriores, pode ser que você tente acessar e apareça lá não disponível ou expirado, ok? Então se atentem nessa questão. Existem outras formas de exportação fora as que foram apresentadas? Não há outras formas, pessoal. Então, como eu disse para vocês, o CNP já tem essa especificidade referente aos status dos códigos e leva tanto em consideração a empresa como o varejo em geral. Então, a exportação, de forma mais assertiva, aparece somente como essas 4 que eu mostrei para vocês. Tem a questão também da busca avançada e tem também dentro de exportação, ok? Então, são essas as possíveis. Há algum custo adicional no processo de geração de relatórios? Não há custo, pessoal. Então, isso aí é muito bacana. Então, caso vocês tinham essa dúvida, não se preocupem quanto a isso, porque é de forma gratuita para os associados da GS1 e vocês conseguem fazer esse processo. Os relatórios disponíveis no CNP ficam automatizados com algum outro sistema? Não. É possível nós gerarmos o relatório dentro do CNP e aí, em seguida, depois que a planilha for gerada, a gente comparar com as informações que aparecem no ERP interno, enfim, ok? Mas não há essa comunicação. Como proceder se ocorrer algum erro específico durante essa exportação?
É possível que aconteça algum entrave específico, mas se acontecer algum desses problemas, é importante a sua empresa acionar o nosso setor de relacionamento, pelo e-mail, pelo chat, enfim, que nós orientaremos como proceder, porque dependendo do caso, nós teremos que acionar o nosso setor de TI, ok? Então, pessoal, essas foram as informações referentes às exportações e relatórios que nós podemos fazer dentro do Cadastro Nacional de Produtos. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Muito obrigado. Lembrando aí, nós vamos encaminhar para vocês ainda hoje uma pesquisa de satisfação, então muito importante, respondam, por favor, e também toda essa apresentação e as facs, ok? Então, muito obrigado, uma boa tarde. Então, hoje nós falamos sobre como acessar os relatórios e informações disponíveis no CNP, nosso Cadastro Nacional de Produtos. Trouxemos informações como que tipo de informação pode ser extraída, como gerenciar melhor os códigos por meio disso e como consultar os relatórios pré-definidos em sistema. Esperamos que tenham sido tão bom para vocês como foi para a gente e deixamos todos os nossos canais de relacionamento disponíveis para vocês, o WhatsApp, nosso chat e o e-mail disponível também. As perguntas que vocês mandaram aqui para a gente no chat, nós enviaremos um conteúdo para todos, com uma FAQ respondendo cada uma dessas perguntas, para que vocês saibam exatamente o que foi respondido, além de as perguntas também foram respondidas diretamente para as pessoas. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Fiquem atentos para as próximas salas virtuais que faremos e traremos mais assuntos sobre o CNP. Conforme o Lucas disse, a opinião de vocês é muito importante para a gente, então a gente vai enviar uma pesquisa de satisfação e gostaríamos que todos respondessem. Tá? Então, tenham todos uma boa tarde e tchau, tchau.